Olá a todos os amigos da Pascom do Brasil, na companhia do querido Padre Pedro, que vai ser entrevistado dentro de alguns instantes, para o nosso dia 16, Dia Mundial das Comunicações Sociais, 55º este ano. Data esta que foi instituída pelo nosso querido Papa Paulo VI no Concílio Vaticano II. E para esse momento tão especial, nessa semana de comemorações ao 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais, nós vamos entrevistar o Padre Pedro, diretamente da Diocese de Nazaré, em Pernambuco. Para quem não conhece o Padre Pedro é um dos grandes sacerdotes da nossa Diocese, responsável pelas pastorais da nossa Diocese de Nazaré. Bom demais, Deus seja louvado. Aquele abraço a todos os nossos pasconeiros, é assim que se chama? É assim que se chama? Então, estamos em sintonia com vocês todos, vivendo ou vivenciando essa jornada, esse momento forte. É um tempo propício para a gente fazer este caminho. Eu diria, não é bem uma entrevista, é uma conversa que a gente vai fazer. Eu vou perguntar mais do que responder, pode ter certeza, viu? E para esse momento tão especial, nós trouxemos como tema a transversalidade da Pascom no pós-pandemia. Nós que estamos vivendo aí essa vivência de saúde pública com a Covid-19, mas não podemos perder a esperança. E a Pascom tem sido um dos alicerces da comunicação neste momento difícil, levando a igreja a todos aqueles que não podem participar da Santa Missa ou que estão isolados devido a esta situação de Covid. Então, a transversalidade da Pascom na pós-pandemia é o tema que nós vamos dialogar, como falou o Padre Pedro, nesse bate-papo super legal aqui. Então, para iniciar, eu queria ouvir do Padre Pedro como a igreja tem adotado as novas comunicações nesse período de pandemia e como a igreja vê a nova comunicação social como ferramenta de evangelização. Sabe, Edson e meu povo, a igreja tem olhado com preocupação, tem trabalhado muito essa questão das pascões, do navegar no meio do povo e entrar na casa das pessoas, na história e na vida de cada um, com a evangelização, é claro, até porque este tempo de pandemia tem sido um tempo muito difícil, mas também de grandes desafios. Então, neste período de pandemia, nesta nova modalidade de evangelizar, como chegar no coração das pessoas, na vida, é preciso se reinventar cada dia e a igreja tem feito isso com uma qualidade, eu diria assim, exemplar. Eu creio verdadeiramente que as nossas pascões nas comunidades, nas paróquias, nas dioceses, as pascões deram passos significativos neste sentido e haja vista as transmissões mais diversas, que aquilo que a gente tinha guardado e escondido, mesmo dos nossos defeitos nesta comunicação, tudo isso aflorou agora e a gente vê que neste caminho é preciso criar, ousar, correr atrás, fazer cada dia com cores, com qualidade, mas com criatividade e com formação para isso aí. Então, creio que a igreja tem uma grande preocupação com o navegar nas outras pastorais, fazer um novo caminho, reaprender cada dia, reinventar-se, descobrir novos caminhos, nova forma de fazer, porque a carência do nosso povo, no tempo, na situação atual de calamidade pública, realmente precisa que a igreja seja esse sinal acolhedor e tenha sempre uma palavra de incentivo, de apoio e encorajamento para superar tudo isso que a gente está vivendo, Edson. Exato, Padre. Padre, é importante acrescentar também que as novas ferramentas, elas sempre fizeram parte do ser comunicacional da igreja. Elas sempre foram uma necessidade da igreja para com o povo, ou seja, a necessidade da igreja se comunicar com o povo. Porém, nessa pandemia, essa ferramenta tornou-se mais presente, né? Com certeza, até porque este tempo que a gente está vivendo, como todo mundo sabe, é um tempo de
grave na situação familiar de igreja e de evangelização. A igreja fechou as portas, mas é claro, fechou as portas, mas não se fechou, né? A igreja não se restringe simplesmente a um templo que fecha a porta e fica guardada dentro de casa com medo, não. A igreja se resguardou enquanto povo de Deus, cuidando do povo, amando o povo. Quem ama, cuida. A gente escuta essa frase o tempo todo, quem ama, cuida. Desta forma, a gente fez uso de novas ferramentas. Entramos nas mídias sociais. Essa semana a gente conversou com o Doni Macedo, me fez uma visita, inclusive, Doni Macedo, e aí foi exatamente este assunto que a gente partilhou um pouco, que eu tinha dentro da minha igreja matriz, numa missa de 400 pessoas, eu tenho 4.000 acompanhando. 4.000 acompanhando. É uma nova dimensão, né, padre? Exatamente. Então, esta comunicação com qualidade, que a gente deve primar por ela leva longe aquela imagem que a gente tinha ali tão bela, tão gostosa de se acompanhar, mas hoje tornou-se muito desafiadora. Então, eu percorro um caminho de que os olhares, ouvidos e coração das pessoas estão ali sintonizados conosco. Então, fazer uso dos novos meios de comunicação que estão à nossa disposição, além de rádio e televisão, hoje, que eram os tradicionais meios para isso, hoje a gente tem uma infinidade. E praticamente todas as nossas paróquias estão conectadas nisso aí. Então, é o mundo agora da comunicação e da conexão. Precisamos estar conectados. É a comunicação instantânea, né, padre? A gente até percebe que aquelas pastorais que antes eram não totalmente desconhecidas, mas ficavam lá quietinhas, hoje passaram a ser, de certa forma, públicas e reais, ou seja, presentes na vida de todos, né? Seja da pastoral do dízimo, catequese, infância missionária. E foi a Pascom que agregou isso daí, levando essa raiz para fora da estrutura de igreja, da matriz. Vamos usar aquela simbologia do Evangelho, dizendo assim, a videira, o tronco e os ramos. A Pascom, nesta figura, poderia ser comparada com a seiva, que perpassa, que cria, que vai das raízes à folhagem, mas está ali, alimentando, cuidando, zelando, amparando, divulgando, anunciando, formando, tendo criatividade para isso. A gente vai longe, viu, Edson? Vai longe, pasconeiros, podemos ir muito longe. Ô padre, conforme o seu entendimento, o senhor acredita que essa ferramenta de comunicação ela vai perdurar durante muitos anos ainda, depois da pandemia, depois que terminar toda essa situação de saúde pública, quando as pessoas voltarem para as paróquias novamente? Você me apertou sem me abraçar. Mas com toda certeza, chegou para ficar. Chegou para ficar. Por isso que o melhor meio de trabalhar com esta comunicação é qualificando-se. Porque chegou para ficar. Novos métodos, parece até que se falava tanto nesses novos métodos, novas dimensões, nova realidade, novos caminhos, etc. E a pandemia chegou, parece-me que foi para nos acelerar neste caminho. Muitas pascões foram descobertas, muitos talentos foram descobertos, muitas iniciativas foram descobertas a partir daí. É claro, viu, Edson, que a gente não pode pensar nem sonhar que todas as paróquias do Brasil, todas as paróquias da Diocese de Nazaré, eu vou falar pela Diocese de Nazaré, está ali com uma Pascom organizada, viva, boa, bem equipada, com todos os aparelhos necessários, usando aquilo. É claro que não. Mas existem pessoas, jovens de preferência, que estão ali com o seu celular pessoal fazendo as transmissões, fazendo acontecer. Então, com ousadia e com coragem, né? O Papa Francisco fala muito na ousadia do Evangelho. Que coisa boa essa ousadia que a gente quer ver a nossa paróquia, a nossa igreja, os talentos que a gente tem
ali estampado, espalhado, todo mundo reconhecendo. Então, se você investe nisso aí, a gente volta àquela mesma fala anterior, dizendo que a pandemia nos desafiou. A pandemia nos desafiou como Pascões, como Pastoral da Comunicação, e a gente respondeu com o nível que a gente tinha, mas fomos buscar mais. Fomos buscar mais. E é uma das pastorais que a gente poderia incluir nas pastorais sociais, porque ela é transversal em tudo isso, é que tem um lugar reservado, privilegiado no coração do Papa. Desde Paulo VI. Desde Paulo VI no concílio. Desde Paulo VI, que tem um lugar especial. Eu acredito que seja 55 mensagens vindas do Papa para acompanhar este Dia Mundial das Comunicações. Então veja que não são todas essas pastorais que a gente tem que ocupam um lugarzinho ali de dar uma atenção privilegiada, não. Então, como disse antes, quem ama cuida. Este cuidar da igreja, este zelo da igreja pela evangelização, pelo anúncio, inclusive pelas outras pastorais, ela passa pela divulgação, pelo anúncio, pela formação, pelo contato. Então, as nossas Pascões, antes, eu tenho certeza que vai ser dividida essa história da Pascom antes e pós-pandemia. Antes e pós. Quem for daqui a 10 anos fazer um relato histórico, a linha do tempo da Pascom, vai falar o antes e o pós-pandemia. Até aqui éramos assim, daqui para frente a guinada foi outra. Então, é uma longa história que a gente tem para percorrer. Tenho certeza que ela chegou para ficar. A melhor forma da gente lidar é tendo formação, é correndo atrás, é aprendendo, é estudando, é participando das capacitações oferecidas aí, é buscando alguma experiência de quem já tem uma caminhada melhor e mais segura nisto aí, é buscando estes meios mesmo que a gente vai avançando. É importante também que a gente aprofunde este acontecimento Pascom desde já para o pós-pandemia. Não esperar passar o vírus, não esperar passar a doença para poder nos lançarmos ou lançarmos as redes para pescar novos agentes, novos líderes, novos jovens e comprometidos com este caminho. Isso que o senhor acabou de destacar ressurge como um avivamento, né? Pronto. Um brotar da vocação. Até porque, gente, ser comunicador da Pascom não é ser somente alguém que manuseia uma câmera, um sistema de áudio ou toma à frente uma determinada rede social, mas é também uma vocação. É deixar-se imbuir desse desejo que arde por dentro de ser o anunciador das novas tecnologias. Assim como foi São Francisco, na sua simplicidade, a Pascom também ressurgiu, ou está ressurgindo, se assim podemos dizer, com simplicidade, mas um dinamismo e um anseio de esperança de seguir em frente enorme. É só deixar fazer. É deixar fazer, padre. É realmente. deixar fazer, viu? Se nós nos convencermos que temos, nós, quando eu digo, nos meus 40 anos, nos convencemos de que os nossos jovens paroquianos estão na nossa frente nesse sentido e deixar fazer, é claro que precisa ter ali um acompanhamento, mas deixe fazer, incentive a criatividade. Porque hoje a gente está dentro da casa das pessoas 24 horas se a gente quiser. Estamos dentro da casa das pessoas. Quando eu começo a missa, quando eu começo o meu programa de rádio, eu tenho um programa diário também no rádio, eu começo dizendo exatamente assim: ô comadre, ô compadre, me dê licença para rezar com você na sua casa, sentado à sua mesa. Se você me oferecer um cafezinho, eu quero. E se me oferecer um copo d'água, faço questão de tomá-lo. Mas a gente está dentro da casa das pessoas, convivendo diariamente como igreja. Não se via isso. A nossa comunicação era feita com o externo, com
uma corneta pendurada na torre da igreja. Nos carros de som, que Os ficam no carros de interior som aqui ainda, né? Ainda existe, hein, esses carros de sons aqui. Mas para você ver que agora realmente a dinâmica é outra coisa. Entramos nas casas, convivemos com as pessoas, nossa palavra tem um efeito fora do comum e este efeito transforma as vidas. Tempo de pandemia cresceu depressão, tempo de pandemia cresceu ansiedade, cresceram as doenças nervosas, as mais diversas, tempo de pandemia. E a igreja, com essa rede de comunicação, ela foi um alento. Eu escuto isso todos os dias no programa de rádio, que tem a participação dos nossos fiéis. Ela cresceu nesse apoio, neste zelo, aquilo que diz o Papa, nessa igreja samaritana, sabe? Igreja samaritana que abre o coração, que abre as mãos, que abraça mesmo à distância, que acolhe, que é presença, ligando essas três palavras últimas ao tema deste ano da Jornada Mundial. Né? Da Jornada Mundial. Ser presença, abraçar, acolher, espalhar ternura, desejar e fazer o bem com aquelas pessoas com quem você está convivendo diariamente, dar novas oportunidades. Então, a comunicação hoje, esta nova forma de se comunicar e de conviver com as pessoas, é fundamental para os nossos dias. E é claro que são novas modalidades da gente evangelizar. Se eu antes botava simplesmente um cartaz na igreja, eu hoje chamo um jovem daquele e mando ele postar um cartaz com os horários de missa, de atendimento, de confissões, de quantas curtidas, quantos likes, quanto... O que antes chegava somente a um grupinho de 10, 15 pessoas, hoje chega a toda a comunidade paroquial, né? E lembrando, quase que de uma única vez, a depender da rede Wi-Fi, do acesso à internet dessa pessoa, né, padre? É verdade, é verdade. Na Páscoa, nós sugerimos ao bispo, como coordenação, da equipe de coordenação, que nós fizéssemos um levantamento dentro da diocese, quantos foram contaminados na Covid, quantos morreram, quantos foram recuperados, quantos já vacinados, e pedimos ao bispo uma mensagem para entrar na casa dessas pessoas. Foi uma coisa fabulosa, de encanto, de retorno, aquilo que você chama de feedback como resposta, sabe, como retorno de gratidão, porque a minha igreja me deu uma palavra de acolhimento, de conforto, de ternura, naquela hora que eu estava sofrendo. Um enterro sem a presença da igreja, de um católico fiel, é terrível. Sem o atendimento da igreja, que pode ser ali bem, bem próximo. E quantas lideranças por aí afora nós não tivemos, que entraram em um hospital, indo, praticamente caminhando com os seus próprios pés, e depois que entraram no hospital, entraram numa enfermaria, foram para uma UTI, um tubo, 1 mês e 15 dias, 2 meses ali, sem notícias, sem ver ninguém mais, sem ninguém vê-lo mais, e quando saiu dali foi dentro de um saco e em um esquife direto para o cemitério. Então, imaginem a sensibilidade dessas pessoas diante de uma situação traumática como esta. Então, a igreja está sendo, através da PASCOM, ela está chegando na casa dessas pessoas, entrando de forma familiar, levando uma palavra, sabe, encorajadora, de esperança. Se eu pudesse resumir o tempo que a gente está vivendo, eu diria, é um tempo de esperança, não de esperar, mas de esperança, sabe, tornar-se esperançoso, confiante, entusiasmado com a vida e propor-se sempre a ajudar os outros. Buscar ajuda, mas busque ajuda e ajude, que você ajudando, você também será ajudado. Eu percebo que com essa sua última fala, padre, a gente destaca fielmente a importância da comunicação dentro da igreja, né? Porque por meio da PASCOM, das mídias sociais, entre elas Instagram, Facebook e tantas outras que tem por aí no mundo afora,
padre pôde chegar aonde o físico do padre não podia estar. Ou seja, nos hospitais o padre não poderia estar no setor de Covid, até mesmo para resguardar sua própria saúde, não contaminar-se e nem atrapalhar o andamento dos cuidados e do zelo daquele paciente. Então, aquele paciente que teve acesso a uma rede social e pôde ver a celebração da missa, pôde ouvir o evangelho, pôde ouvir a rádio, padre, um programa de rádio como o seu, ou até mesmo assistir pela TV. Nós temos os canais católicos, nós temos as redes católicas de televisão, que serviam também de inspiração para a PASCOM paroquial. Ou seja, ela não era uma rede de TV, mas tornou-se um instrumento da graça. É assim mesmo, e é um caminho novo a se percorrer. Então, se é um caminho novo, a gente tem que aprender a caminhar por ele. Porque realmente a vida moderna nos traz agitação por demais. A forma de evangelizar a cidade não é a mesma de evangelizar Há 10, 15 anos atrás. a área rural, não é. Mesmo com esta cultura globalizada que a gente tem, mas mesmo com a linguagem quase que universal, mas a gente sabe que tem as suas diferenças, porque não basta a linguagem, a mentalidade também. A mentalidade também. Então, nós precisamos, de fato, dar um grande passo, porque depois da crise, depois da tempestade, vem a bonança. Conhece esse ditado, esse provérbio? E é a pura realidade. É a pura realidade. Então, a vida agitada, quase que frenética que a gente vive, a vida que nos consome, ela exige também uma resposta. E pode ter certeza que essa resposta vem como Jesus dá a resposta aos gregos: vinde e vede, fazei a experiência, vinde e vede. Ir com ele, ir para ele, para nele fazer esta bela experiência de um novo sentido da vida, de um novo sentido da vida. Então, eu creio que é mais ou menos um caminho assim, neste tempo que a gente está vivendo, que temos que percorrer, e num apelo que todas as nossas paróquias despertem, ou despertemos para esta sensibilidade de apoiar, chegar junto às nossas pascões. E quando eu digo paróquia, eu quero dizer também comunidades. Comunidades. Tem muitas pascões por aí sobrevivendo de uma maneira heróica nas comunidades além da paróquia, formando de fato esta rede de comunidades que a gente tanto insiste em falar desde a Aparecida. Então é algo precioso, é algo precioso. Um longo caminho iluminando os nossos passos, como os discípulos de Emaús foram iluminados. Foram iluminados. Não reconheceram Jesus logo de imediato ali, porque estava na decepção da pandemia, na dor de perder o mestre em quem nós depositamos confiança. Mas quando juntou-se, sentou à mesa, que partiu o pão, abriu-se os olhos. A palavra faz aquecer o coração. Aquecer, não ardia o nosso coração, ainda não abre os olhos, não. Mas quando você junta palavra e a Eucaristia, o pão, a mesa da partilha, aí você tem que partir para a caridade, para o agir de forma linda como Emaús. É a força das pascões nos nossos dias. Ô padre, é sabido por todos hoje que os novos membros de redes sociais e da própria comunidade paroquial mesmo é constituído por jovens. E a gente sabe que a igreja tem uma preocupação com esses jovens. E ela destacou isso no documento no Diretório Nacional da Comunicação, número 99, e com os guias de implantação das pastorais de comunicação. Então a grande questão é, a igreja ela está caminhando ou trilhando caminhos para chegar a esses jovens que estão mais ligados ao virtual do que ao físico realmente. Como atrair essa juventude para que elas não fiquem somente no escutar virtual?
Você me pergunta se ela está trilhando este caminho, não é assim? Exato. A conversa é assim mesmo. Mas, Edson, trilhar o caminho de forma apressada ou lenta, eu creio que está. Eu creio que está trilhando o caminho. Em algumas regiões, em alguns lugares, em algumas situações, bem diversas de outras, é claro. Mas é um caminho que não dá para voltar atrás. Por exemplo, eu acompanho as pastorais da nossa diocese, acompanho o mínimo possível, porque sou pároco, e quando a gente é pároco, a primeira atividade é a paróquia, mas auxilio o bispo neste encaminhamento, e a gente vê nesta diocese, mesmo sendo uma diocese do interior de Pernambuco, mas como os nossos padres têm um desejo de atingir as pessoas, de chegar às pessoas, mesmo através das redes sociais, em especial a juventude. Porque hoje não tem mais aquela situação, e se tem é muito pouco espalhado por aí afora, da paróquia eminentemente rural. Por que não tem a paróquia eminentemente rural? Porque hoje a linguagem é globalizada. A internet está espalhada em quase todos os lugares. Quase todos os lugares. Hoje a internet e o aparelho celular faz parte das coisas essenciais, posso dizer assim, é uma palavra da moda, do essencial, né? Faz parte do essencial da vida cotidiana das pessoas. A senhorinha lá de uma zona rural, da paróquia de Santa Maria do Cambucá, num lugar chamado Quatis, que não chegava nada, o vento chegava e voltava, Deus me perdoe, o vento chegava e voltava. Ela hoje tem uma internet que ela tem que pagar todo mês, mas tem um aparelhozinho celular, porque ela não quer mais falar com o filho que está em São Paulo, na Bahia, no Rio Grande do Sul ou em Recife, que não pode vir cá, ela quer fazer uma chamada de vídeo e consegue. Exato. E consegue. Então, são novos tempos, são novos desafios, que querendo ou não, a igreja é forçada. A gente ainda encontra alguns padres que dizem assim, eu não quero nem saber de telefone celular. Ele não tem, mas na paróquia dele é todos emprestado. Todos os paroquianos têm, né? Todos, vou exagerar, às vezes tem um familiar, porque não tem condições financeiras de todo mundo ter, mas aquele familiar todo mundo usa. E usa com o Wi-Fi de casa, né? Assim que chama? Wi-Fi. Wi-Fi de casa, internet móvel, da vizinha. Wi-Fi do vizinho. Faz uma comunhão ali, 4 famílias pagam uma internet, porque a situação financeira não dá para ter, e entra em comunhão ali e tem. Então, isto é belo, sabe? Isto é o novo desafio que a gente tem que enfrentar. O desafio de comunicação é tão importante em nossos dias quanto, vou exagerar, quanto a caridade que a gente faz. Entrar na vida das pessoas, entrar na casa das pessoas, entrar no aconchego das pessoas, ter uma linguagem próxima com essas pessoas é algo indispensável. Até porque neste tempo de pandemia, aquela história de a família é a igreja doméstica voltou a funcionar. Inclusive foi um dos primeiros pedidos do Papa Francisco, quando fechou ali na pandemia no ano passado. Ele pedia exatamente isso, que a família retomasse os seus princípios fundamentais de igreja doméstica, e deu até alguns exemplos. Fazer a liturgia da palavra, fazer a oração do terço de forma comum, ter proximidade entre os membros e conviver e dialogar. Porque se a gente não dialogar neste período ainda, for apenas eu mando e obedece, a coisa fica feia. Fica feia a convivência porque, como nós dissemos já no início da nossa conversa, entra aqui a questão da depressão, do estar em casa por obrigação. A gente ouve continuamente, aumentou a violência contra a mulher, aumentou a violência contra a criança e o adolescente. Os abusos, né? Os abusos.
Por quê? Por que isso aconteceu? Porque estava ali todo mundo dentro de um pequeno ambiente, mas não justifica. Aumentou a ansiedade. A igreja é um novo desafio que se abre aqui, Edson. É um novo desafio aqui que a gente tem agora, não apenas no âmbito da Pascom, mas como o tema é a transversalidade, é o cuidar destas pessoas feridas, doentes, que nós vamos receber no pós-pandemia e já estamos recebendo agora. Como cuidar dessas pessoas? Um outro desafio. O nosso presbítero, o nosso padre da paróquia, o nosso irmão leigo de uma congregação religiosa, o nosso catequista, mas eu quero focar o padre. Como é que o bispo, como é que ele está sendo cuidado também nesse tempo de pandemia? Como é que ele está sendo ali zelado, amado pela comunidade? Os desafios que nascem de uma pandemia para o padre administrador de uma paróquia, dentro desta própria paróquia, a crise interna na paróquia e interior na vida dele, quais os efeitos disso aí na vida deste sacerdote, é algo que precisa ser também levado em consideração, estudado, visto, inclusive pela Pascom, que está aí dentro deste universo. Então, a nossa pastoral presbiteral também precisa se voltar para isso aí, porque a gente tem padres que estão ansiosos. A gente tem padres que estão caindo no consumismo. E essa é outra palavra, né? No consumismo. Movido por quê? Por esta apreensão, por esta situação que aí está e que nós não fomos preparados para isso. Todos fomos pegos de surpresa no desabrochar desta pandemia, deste coronavírus, deste Covid-19. Fomos tomados de surpresa e tivemos que enfrentar com unhas e dentes. O coração de todo ser humano traz esse desejo de encontrar Jesus e nele ter uma palavra de sabedoria, de entusiasmo, de segurança que o projete. E tenha certeza que isso vai passar. A pandemia vai passar. E aquele que chegar do outro lado também chegará vitorioso e amadurecido. Essa situação de pandemia que a gente vem enfrentando vai deixar grandes lições para todos nós. Um aprendizado amplo, fora do comum. Em especial nas nossas ações pastorais. Nas nossas ações pastorais. Se a gente tem apenas uma pastoral de manutenção, de conservação daquilo que está, meu Deus do céu, ela vai nos dar tantas lições que a gente vai dizer, mas como pode? Aquilo ali era feito desse jeito. Não, deixa fazer o outro que vai fazer melhor do que você. A gente tem muito o que aprender neste caminho que a gente tem que percorrer aí pela frente. Ô padre, e qual conselho o senhor deixaria para todos os pasconeiros do Brasil a respeito desses vícios? Eu vou colocar dessa forma, vícios. Que vícios são esses? Aqueles que da acomodação. Estou fazendo tudo aquilo que já é para fazer e esquecendo a espiritualidade, esquecendo a essência de ser igreja. Bem como o senhor acabou de destacar, não é uma pastoral de comodismo. É uma pastoral atuante. Se for uma pastoral para ser cômoda e já satisfeita com aquilo que se faz, não tem necessidade ou objetivos. Então, que tipo de conselho o senhor daria para esse tipo de leigo ou leiga que usa das redes sociais para fazer um trabalho missionário pastoral, mas que ao mesmo tempo está desanimado internamente? A esperança de Cristo é fundada na cruz e na ressurreição. A igreja também está aqui. E eu usei há pouco a imagem, a figura dos discípulos de Emaús, e disse que os discípulos chegaram, caminharam com ele, mas não o perceberam na caminhada. Mas quando abriram os olhos, no partir o pão, constataram que ardia o coração. Então, a palavra para mim é esta aqui. Deixa arder o coração. Deixa arder o coração. Não perde a esperança. Não pense que o que você já fez está bom, perfeito e já é bom demais. É bom demais, é verdade, mas tem mais para fazer. E muito mais. O que nós fizemos é apenas uma gota d'água dentro de um grande oceano do que ainda precisa ser feito.
Não se contente, não perca o elan, não perca a coragem, não percamos, aliás, é melhor dizer assim, E olha, a gente tem um exemplo aí fabuloso, um velhinho de 80 anos que está aí encantado, 84, se não me engano. Eu acredito que seja. Né? O Papa Francisco. Cada pronunciamento que esse homem faz, ele deixa o mundo encantado e refletindo aquilo que ele diz. Como não considerar um desafio para nós a questão, e para Pascom Brasil, inclusive, e para a igreja como um todo, como não considerar a questão da ecologia, do meio ambiente? Como fugir disso aqui dentro do universo que a gente tem, o que a gente tem aí para tantas iniciativas bonitas? O Brasil inteiro, todas as dioceses neste tempo de pandemia, deu lição para o mundo, ou lições para o mundo, em caridade, em arrecadação, no bem, em distribuição de alimentos, de comida feita, entrega e parcerias, modo de transmissões, a criatividade aí funcionou desta forma. Como não levar em consideração em nossos dias a questão da economia? É desafiador. E não podemos cair no perigo, queridos pasconeiros, de pensar ou de se deixar levar pela imaginação, pelo pensamento de que o econômico é mais importante hoje do que a iniciativa de defesa da vida, do emprego e do comer. Não dá para caminhar separado dessas duas coisas, não. O governo, nós precisamos pensar na economia para não quebrar o país, mas não podemos botar a economia de modo algum acima do direito à vida, de forma alguma. É algo que caminha congênito, de forma, feito o trilho de um trem, um ao lado do outro, para não descarrilhar. Mas sempre prevalecendo o valor, a importância da vida. Como não olhar a economia de Francisco, que o Papa congregou uma multidão de forma online, congregou uma multidão para refletir do mundo inteiro, inclusive do Brasil e da Amazônia. Como não olhar para uma situação dessa, pasconeiros, e não se encantar por um homem desse, que tem uma visão profética para o mundo atual? A Fratelli Tutti, todos sois irmãos, somos todos irmãos, refletindo uma situação de pandemia, com as grandes potências do mundo, as grandes. Como não olhar este documento do Papa como uma grande lição para a humanidade? Dizendo assim, olha, teu irmão está batendo na porta do teu lado, está morrendo de fome, e tu tens o direito, a responsabilidade e o dever de socorrer. Olha, somos irmãos, não dá para dizer que somos cristãos, se não formos irmãos também na partilha. Temos fé, mas desprezar o irmão, meu Pai do céu, é castigo. Então, a pastoral da comunicação, neste período, ela tem um papel grande, responsável, de perpassar por todas as pastorais, divulgando as experiências boas, apresentando novas possibilidades, abrindo novos horizontes, despertando anseios nas pessoas. E se você não tiver encanto para isso, meu Pai do céu, as pastorais morrem com você. Então, tem um papel importantíssimo, uma ação transformadora dentro de nossas pastorais e de nossas paróquias e comunidades e dioceses. É urgente esta ação transformadora. É algo essencial, né? Essencial, a palavra é essencial essa na mesmo. vida de qualquer indivíduo de igreja. Não É só verdade. membro da pastoral da comunicação, mas de qualquer membro de pastoral, ou até aquele que não participa de nenhuma pastoral. É essencial na vida, esse norte de igreja. Então, padre, para podermos encerrar esse nosso bate-papo, eu gostaria de pedir ao senhor que o senhor deixasse uma mensagem motivacional, de acolhida, para todos aqueles que estão nos ouvindo por meio desse vídeo, em comemoração ao Dia Mundial das Comunicações Sociais. Que coisa boa, que coisa boa. Eu considero este dia que a Igreja escolheu para celebrar o Dia Mundial
meios de comunicação, das comunicações sociais, eu considero este dia, o dia da Ascensão do Senhor, um dia extraordinariamente belo, funcional e genial para se celebrar esta jornada. E digo que ele partindo permanece. Parece contraditório isso, mas é a mais pura verdade. Se eu não for, ele não virá. Não é que são duas realidades que se contradizem entre si. Não. É que o Pai e o Filho, em comunhão permanente com o Espírito, que é esta comunhão, é a ação de Deus no meio da humanidade. Ele em si é comunicação. Lembra o hino que dizia: ó Trindade, vos louvamos pela vossa comunhão. Pois bem, o digital, queridos pasconeiros, chegou para ficar. O digital chegou para ficar. E como chegou para ficar, investamos, qualifiquemo-nos para esta ação, para este meio que poderá dar grandes passos no anúncio do Evangelho. Aquilo que foi dito no ouvido será publicado nos telhados. Mas não é no telhado lá em cima do prédio, ou do apartamento, ou da casa, ou do sobrado, não. Será publicado nos telhados, dentro da própria casa, na sala da frente, no quintal, ali onde estiver o seu aparelho celular, você estará acompanhando e fazendo grandes experiências. Então, lembremos-nos de que o ambiente virtual deve transparecer o ambiente real, e transparece. Que Deus abençoe e sejamos firmes na esperança e vamos adiante. Deus abençoe. Então, nós agradecemos a todos vocês que puderam participar, assistindo, partilhando, divulgando este material neste dia maravilhoso em comemoração ao 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais. A vocês, pasconeiros, uma ótima missão, um ótimo anseio de espiritualidade e missionariedade nesse pós-pandemia. Um abraço a todos, até mais.